a vinda da família real para o Brasil. Na imagem aqui nós temos Dom João. Fatos que aconteceram aqui, né? Então, fortes acontecimentos que aconteceram até a chegada da família real aqui no Brasil. Bom, começamos aí. Alguns fatos ocorreram na Europa e que fizeram que o Brasil se tornasse um império. Nós temos aqui a Revolução Industrial, que se deu na Inglaterra, e esse país se tornava uma grande potência econômica. Na França estava acontecendo, né? Tinha acontecido a Revolução Francesa, e quem estava à frente era Napoleão Bonaparte, pois ele era o imperador na época. E ele vinha conquistando vários territórios pela Europa. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou da França. O bloqueio continental. O que acontece? Napoleão Bonaparte queria conquistar todos os países da Europa, porém não conseguiu vencer a Inglaterra. Então, como represália, o que Napoleão faz? Ele fecha todos os portos da Europa ao comércio inglês. Esse acontecimento ficou conhecido como bloqueio continental. Qual era o objetivo de Napoleão? Ele queria enfraquecer a Inglaterra, porque ela não teria como vender os produtos que fabricava. Com isso, Dom João tinha uma longa relação comercial com os ingleses. Ele tentou permanecer por um tempo neutro, mas ele continuou a apoiar a Inglaterra. Sendo assim, né, sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, Dom João então resolveu fugir para o Brasil com toda a corte portuguesa. Para isso, ele teve a proteção da Inglaterra. Ele veio em viagem com a proteção da Inglaterra. Dom João, em troca do favor dessa proteção, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Com a vinda de Dom João, né, ao Brasil, alguns acontecimentos foram surgindo. Quando ele resolveu vir morar, quando já tinha um mês que ele resolveu morar no Rio de Janeiro. E lá ele instalou a sede do governo. Ele fez algumas criações, que foi da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, Arquivo Militar, Jardim Botânico e uma fábrica de pólvora. Na imagem nós temos a Imprensa Régia, a primeira edição, né? Ali as pessoas tentando ali elaborar como se fossem seus jornais. A instalação, nós temos aqui o que foi instalado: museu, biblioteca, academia militar, escolas médicas e de artesanal da Marinha. Essas foram algumas das criações e instalações feitas durante esse período em que Dom João veio para o Brasil. Nós temos aqui na imagem a Dona Maria I. O que acontece? Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarve, só que essas medidas não deixaram os brasileiros alegres devido ao custo alto. Os impostos aumentaram para fazer essas medidas. Com a morte de Dona Maria, o príncipe regente foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. Então, já estava o finalzinho da guerra na Europa, e Dom João, mesmo contra a sua vontade, ele teve que ir para assumir o trono lá em Portugal. Ele deixou então seu filho Dom Pedro como príncipe regente para administrar o Brasil. Então, na partida dele, ele diz a seguinte frase, que está destacada de vermelha: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Aí então ele deixa Dom Pedro tomando conta do Brasil durante sua partida. Nós temos aqui algumas curiosidades. Um gatinho ali assustado porque Dom João levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Brasil. Então ele foi embora, mas ele levou todo o dinheiro. Nós temos outra aqui curiosidade, é sobre a Revolução Pernambucana, que aconteceu, obviamente, no estado de Pernambuco. Eles também estavam descontentes com os aumentos de impostos, então, por 2 meses, eles conseguiram ser independentes do Brasil. Olha que interessante, dentro do próprio país, né, dentro do Brasil, eles conseguiram ficar fora por 2 meses, ou seja, Pernambuco se tornou um país separado do Brasil. Muito interessante, porque durante esses 2 meses ele conseguiu ficar de fora do Brasil, como se Pernambuco fosse outro país.
Deixo a dica para vocês pesquisarem um pouco sobre Dona Maria I, muito interessante a vida dela, alguns problemas que ela passou, mas fica a dica para vocês estarem buscando mais sobre Dona Maria I.